Salve, salve pessoal! Hoje vamos falar de um assunto muito sério que é pirâmide financeira. No último domingo foi exibida uma matéria no Fantástico sobre alguns possíveis golpes de pirâmide financeira que ocorreram aqui no Brasil nessa última semana. Tudo começa quando alguém te oferece um ganho ou um rendimento acima do normal. E isso enche os olhos das pessoas e terminam caindo nessa armadilha. Este ano ele é emblemático porque está fazendo exatamente um século da pirâmide financeira mais famosa do mundo, que é o esquema Ponzi. Fica aí que eu vou explicar para vocês bem direitinho sobre como funciona isso. Primeiramente eu gostaria de pedir para que vocês se inscrevessem no canal, que dessem um like, e que ativassem as notificações, aquele sininho, porque toda vez que eu publicar um vídeo novo, você vai ser avisado. Então vamos lá. Essa questão de pirâmide financeira, você tem que contar histórias. E aí eu resolvi fazer esse vídeo em 5 atos, igual um filme ou uma peça de teatro. E o primeiro ato é como surgiu a pirâmide financeira. Ela surgiu com Charles Ponzi, que era um italiano, e ele foi para os Estados Unidos em 1910. E o que ele identificou lá, o que foi que vislumbrou ele? Ele viu que os selos, quando você recebia uma carta de fora, ele recebeu uma carta da Espanha, no caso, ele viu que o selo de resposta dos Correios Internacionais, eles poderiam ser vendidos nos Estados Unidos por um valor maior do que nos estrangeiros. Então daí ele começou a conversar com amigos, e foi atrás de colegas, de parentes, para que investissem com eles em selos, porque o rendimento ia ser muito bom. E ele convenceu os amigos realmente. E o que ele prometia? Ponzi prometia um retorno de 100% em 3 meses. Ou seja, em 45 dias era 50%, era a metade. Então se você investiu 10 mil reais, ao final de 3 meses você tinha 20 mil reais, o dobro. É um negócio fascinante. E ele conseguiu tantas pessoas para investir nisso, que ele terminou contratando vendedores. E esses vendedores, eles iam atrás de novos clientes. E ele fez uma fortuna imensa, cresceu muito. Essa fortuna dele cresceu tanto, a ponto dele ter o controle acionário de um banco, numa cidadezinha que tinha vários imigrantes italianos, uma cidadezinha lá dos Estados Unidos. E ele ficou muito famoso. Só que, no início de julho de 1920, há exatos 100 anos, ele já tinha milhões de dólares. E aí, um jornal da época, que é o Boston Post, ele começou a desconfiar e questionar esse investimento de Ponzi. O que aconteceu? Houve uma intervenção do Estado na empresa de Ponzi e congelou a entrada de novos investidores. Quando isso aconteceu, várias pessoas começaram a resgatar. E os primeiros que começaram a resgatar, ele pagava com os juros acordados, só que esse dinheiro que ele pagava era o dinheiro dos novos investidores. Por quê? Ponzi não comprou selos, ele fez um esquema. Então ele não estava mais comprando selo, ele estava pagando os juros para as pessoas que faziam o resgate com a entrada de novos clientes. Então os primeiros que pediam, conseguiam resgatar e faziam uma propaganda. Realmente, ele paga isso, tal. E aquela conversa de boca a boca, de boca em boca, na verdade, você vai transmitindo boas notícias e aí todos queriam investir com Ponzi. Só que, quando foi em agosto, que realmente foi detectado que era uma pirâmide, aí ele quebrou. Aí ele já não tinha mais dinheiro para pagar os outros investidores da sua empresa. E pasmem com essa notícia, o Ponzi disse que em 1908 ele fez isso no Canadá. Então provavelmente não deu certo, ou aconteceu alguma coisa e ele foi para os Estados Unidos e aí deu certo durante um tempo. E consequentemente Ponzi foi deportado para a Itália e ele era o cabeça do topo da pirâmide. E como é o esquema dele? Que é o esquema que os outros fazem. Começa com 6 pessoas. Então ele conseguiu juntar 6 pessoas e essas 6 pessoas atraíam mais 6.
Então, no segundo nível já ia para 36 pessoas. Essas 36 atraíam mais 6, que aí já chegava no terceiro nível a 216 pessoas. E pasmem, 3 níveis depois já eram 46 mil pessoas. Tá vendo que vai chegar um momento que esse negócio não vai dar certo? Porque quem banca quem está em cima é quem está embaixo. Se para de entrar, não tem como bancar mais. E só para vocês terem ideia, quando se chega no 9º nível, já são 10 milhões de pessoas. Isso é quase a população de São Paulo. E se você for 2 níveis adiante, que é o 11º, já são 362 milhões de pessoas, que aí é 1,5 vezes a população do Brasil. E se você pular mais 2 níveis, for para o 13º nível, aí pronto, é que lasca tudo. São 13 bilhões de pessoas, 2 vezes quase a população da Terra, que é de 7 bilhões. Então tá vendo que vai chegar uma hora que não vai ter mais gente como entrar, né? Vai ter que parar. Vamos para o segundo ato. O segundo ato é da maior pirâmide financeira do mundo. Ela foi de Bernie Madoff. Ele, na verdade, o nome dele é Bernard, mas chamava de Bernie Madoff. Ele, em 2008, foi à falência e ele é o caso mais recente de repercussão mundial. E tudo aconteceu o seguinte: Bernie, ele disse que usou o esquema Ponzi. Quer dizer, pegou a mesma coisa lá de 1920. E ele começou a empresa dele em 1960, 40 anos depois. Só que Madoff, ele fazia uma coisa assim, um pouco mais real. Era em torno de 1%. Ele não prometia o ganho de Ponzi, que era de 50% em 45 dias. Ele não, era 1% ao mês. Muito embora nos Estados Unidos, os ganhos normais eram de 1% ao ano. Ele estava prometendo 12 vezes mais. E Madoff, ele era um grande investidor de sucesso. A empresa dele, no caso, foi uma das maiores influenciadoras para que a Nasdaq, que é a segunda maior bolsa do mundo, conseguisse ter o sucesso que tem hoje, porque começou lá atrás. Então ela alavancou também. Celebridades, eles investiam com Madoff. E aí, num belo dia, quando começou a crise em 2007, os seus clientes começaram a resgatar o dinheiro e ele ficou sem poder pagar os outros. E ele reuniu a família, ele tinha 2 filhos e a esposa, e aí ele falou que tudo era uma farsa, que era uma fraude, que ele utilizava o esquema Ponzi. E quando os filhos questionaram, mas e os extratos que você mandava? Ele disse, não, tudo era falso, nada era verdadeiro. Ele esquematizava até os ativos que ele forjava comprar. E aí os filhos dele se reuniram com um advogado e o advogado disse que era melhor que os filhos entregassem o pai, porque eles já estavam sabendo da fraude. E se eles não o fizessem, se não entregasse o pai, se não fosse até o FBI falar sobre isso, eles poderiam ser coniventes. Embora o pai já tinha dito que iria se entregar, só que falou primeiro para a família. E aí ele disse, né, que fez tudo sozinho, realmente a família não sabia de nada, e ele deixou a esposa e os filhos sem nada. Essa é uma história muito triste. Ele foi condenado a 150 anos de prisão. Os seus 2 filhos, um cometeu suicídio e o segundo morreu de câncer, que não se sabe até que ponto essa fraude teve alguma coisa com as 2 mortes, mas tudo indica a crer que deve ter tido uma relevância muito grande. E esse caso ele foi tão emblemático que foi feito um filme com 2 grandes atores, Robert De Niro e Michelle Pfeiffer, sobre Madoff. E esse filme ele conta tudo direitinho, toda a história. O nome do filme que eu sugiro que vocês assistam é O Mago das Mentiras. É um filme sensacional. Vamos para o terceiro ato. O terceiro ato são as famosas pirâmides financeiras brasileiras. Aqui no Brasil é cíclico, sempre vai acontecer isso, né? Vez por outra aparece uma. O caso mais emblemático lá de trás é das Fazendas Reunidas Boi Gordo. Ela prometia 42% de lucro em 1 ano e meio. Um crescimento fantástico. Só que ela não tinha essa capacidade. E aí o que aconteceu? 30 mil investidores perderam e o rombo da Boi Gordo foi de 3,9 bilhões de reais. Só para vocês terem uma ideia, a Boi Gordo tinha uma novela da Rede Globo chamada O Rei do Gado, que os atores faziam propagandas do Boi Gordo.
Eu lembro de uma cena que um ator ele mostrava que tinha comprado bois, mostrando para a namorada que comprou boi, só que no papel. Enfim, foi a falência. Um outro caso também emblemático é de avestruz, aqui de Goiás, pertinho aqui de Brasília. A empresa ela só tinha capacidade para 38 mil avestruzes, só que ela comercializou 600 mil. E chegou a ter 40 mil investidores e o prejuízo dela foi de 100 milhões de reais. Aí o outro terceiro caso é a da Telex Free, que envolvia transmissão através de VoIP, que é a mensagem de voz através do IP, que é o protocolo da internet, né? E em 2016, né, apesar de ter muita controvérsia sobre se era pirâmide financeira ou não, em 2016 um dos empresários ele confessou à Justiça de Massachusetts, nos Estados Unidos, que ele cometeu o crime de fraude e conspiração. E em 2019, no ano passado, a Justiça Estadual do Espírito Santo ele decretou a falência da Telex Free. A Telex Free deixou um prejuízo de 2,5 bilhões aos seus credores. Vamos para o quarto ato agora, são os casos recentes e a nova abordagem de pirâmide financeira. Os casos recentes que saíram na matéria do Fantástico, de 3 empresas suspeitas de pirâmide financeira, tinha uma que prometia até 10% ao mês. Lembra quando eu falei de Madoff? O prejuízo de Madoff, só lembrando, foi de 65 bilhões de dólares. Aqui, eles prometiam 10% ao mês, Madoff prometia 1%, vê a diferença. Então, de cada 10 mil, você ganhava R$1.000 por mês. Assim, é uma coisa totalmente absurda. Só para vocês terem ideia, se você investir em algum produto da Selic, que hoje é 0,17% ao mês, de cada 1.000 você vai ganhar R$17. E como é que um cara te promete te pagar R$1.000? Como é que esse número de 17 vai para 1.000? Um número absurdo. Mesmo que você tivesse 1% ao mês, que foi o que Madoff prometeu, já é um ganho extraordinário, seria R$100 ao mês, e aí o cara te promete pagar 1.000. Quer dizer, desconfie. E aí algumas celebridades foram envolvidas nisso. Logicamente que quando você tem um negócio desse e envolve uma celebridade, você tem, né, uma forma de atingir uma maior quantidade de pessoas, principalmente se essa celebridade ela passa confiança. E a nova abordagem, né, uma dessas empresas é que foi feita através de um trader. E isso mancha a imagem dos traders. Os traders, eles são especuladores, eles investem o dinheiro, mas através de especulação. E algumas pessoas, né, podem estar utilizando o nome do trader para dizer que ganha muito dinheiro. Por quê? Porque o trader, ele trabalha de uma forma bastante alavancada e realmente pode ganhar muito dinheiro num determinado dia. Agora, você prometer para as pessoas que vai ter esse ganho sempre é que é um pouco difícil. E aí ele está usando a imagem, a profissão do trader de uma forma errada. Então, tome cuidado com essas pessoas. É muito difícil. E por que ele disse que vai te pagar 10% ao mês? Porque o trader, ele, num determinado dia, ele pode ter realmente um ganho extraordinário, mas não necessariamente ele vai ter isso sempre. Então, tome muito cuidado com essa forma de você dar o dinheiro para alguém e esse alguém te prometer rendimentos altíssimos, elevados. O quinto ato é o que fazer para não cair nessa armadilha. Primeira coisa, desconfie de altos ganhos em pouco tempo. Quando alguém te diz que vai te pagar 10% no mês, 15% no mês, 5% no mês, 8%, tome cuidado. Procure saber como é que ele vai conseguir isso, né? Através de quê? Que tipo de negócio ele está fazendo para conseguir esse ganho extraordinário? Outra coisa, eles prometem te pagar e não falam em imposto. É como se fosse livre. E aí já dá para você desconfiar também. Produtos livres de impostos, eu só conheço LCA ou LCI e depois de 90 dias, que o dinheiro vai ficar retido. Dividendos de companhias da Bolsa de Valores, que são os lucros que ela divide com os seus acionistas. Proventos de fundos imobiliários, que é o resultado de aluguéis e vendas de imóveis do fundo, que paga para os acionistas. E se você vender até R$20 mil em ações na Bolsa de Valores e obtiver lucro. Nesse caso, realmente você não paga imposto.
Agora, essas pessoas que querem te dar 10, 15%, 5% ao mês livre de imposto, desconfie. Procure saber o rendimento da taxa Selic, para você pelo menos ter um parâmetro. A taxa Selic hoje, em novembro de 2020, está em 2% ao ano. Ou seja, de cada R$100, num ano você vai ganhar 2. Se a pessoa diz para você que de cada 100 vai te dar R$10 no mês, cuidado. Lucro alto é risco alto. Se você quiser investir, saiba que você pode até nem receber. E não adianta chorar depois, porque ganho alto é risco alto. Saiba onde investir, saiba com quem está investindo. Então, procure corretoras, bancos que sejam bem conceituados. A CVM, ela mostra todas as empresas. Existe um site chamado Banco Data que ele dá todos os dados de todos os bancos. Então você consegue enxergar se o banco está bem, se vale a pena investir nele. E se você não conhece de investimento, procure alguém que conheça, pelo menos para que você tenha uma noção de estar investindo em algo que seja seguro. Não adianta crescer os olhos achando que vai ganhar muito e depois não ganhar nada. Pode ficar no prejuízo. Então, pessoal, é isso que eu queria alertar para vocês. Muito cuidado em investimentos, ok? Eu fico por aqui e um grande abraço.